Na família real britânica, não faltam histórias intrigantes e relações interessantes, mas uma que nem sempre recebe a atenção merecida é a conexão entre a princesa Anna e o príncipe Edward. Embora não sejam tão destacados quanto alguns de seus irmãos, sua relação tem sido única ao longo das décadas. Desde a infância como filhos da rainha Elizabeth, até assumirem papéis como membros ativos da realeza, há muito a ser explorado. Vamos dar uma olhada mais de perto nos detalhes da relação entre a princesa Anne e o príncipe Edward, para entender o que torna seu vínculo tão especial. A princesa Anne, como filha mais velha da rainha, chegou a ser considerada para o trono. No entanto, seu irmão mais novo, o príncipe Anne, acabou ocupando uma posição prioritária. Você acha que essa decisão está de acordo com as regras da sucessão real? Falando sobre o príncipe Anne, nascido em 19 de fevereiro de 1960, sua infância foi muito diferente. Marcada por privilégios e luxos únicos, ele teve acesso a 7 quartos infantis, distribuídos em 4 residências reais, refletindo a atenção especial e os recursos dedicados a ele, mostrando como foi mimado desde pequeno. Conhecido por seu caráter brincalhão e às vezes travesso, ganhou o apelido de Baby Grumbling, bebê resmungão, uma referência ao seu temperamento brincalhão. Porém, ao contrário da maioria das crianças, as travessuras de Andrew raramente resultavam em repreensões sérias ou consequências. Essa abordagem relaxada em relação à disciplina pode ter contribuído para uma sensação de invulnerabilidade evidente em seu comportamento ao longo da vida. À medida que crescia, sua tendência a gerar controvérsias parecia aumentar, atraindo o interesse do público e da mídia. No entanto, as repercussões que enfrentava eram sempre mínimas, sugerindo um padrão de indulgência e proteção contra as consequências habituais de tais ações. Um incidente particularmente memorável ocorreu após a tragédia do voo 103 da Pan Am em dezembro de 1988. O avião explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, tirando a vida de 259 passageiros e tripulantes, além de 11 moradores da cidade. Esse trágico evento trouxe imensa dor, tanto para a comunidade local quanto para as famílias das vítimas. Durante uma visita a Lockerbie, o príncipe fez um comentário que parecia demonstrar falta de empatia e profissionalismo. Segundo relatos, disse à comunidade enlutada que a tragédia teve um impacto maior nos americanos. Embora fosse verdade que a maioria dos passageiros era americana, suas palavras foram percebidas como insensíveis, aparentemente ignorando a profunda dor dos moradores de Lockerbie. Em resposta, a rainha expressou seu pesar dizendo: "Gostaria de ter estado lá", demonstrando uma forma sutil de desaprovação em vez de uma repreensão severa. Essa abordagem foi consistente com a maneira como o comportamento de Andrew era tratado, com suavidade em vez de rigor. A criação privilegiada de Andrew pode ter contribuído para seu senso de direito e para a crença de que suas ações seriam recebidas com compreensão em vez de consequências. Cercado por luxo e complacência, pode ter passado a esperar uma resposta indulgente a seus atos. Desde as travessuras infantis até as controvérsias posteriores, a falta de consequências sérias provavelmente reforçou essa mentalidade, explicando sua atitude descontraída e as polêmicas que o acompanharam na vida adulta. Esse incidente em Lockerbie é apenas um exemplo do comportamento de Andrew, percebido como insensível ou desconectado da realidade. Essa criação despreocupada criou um distanciamento entre ele e seus irmãos, ou seus irmãos se sentiram deslocados por suas ações? O distanciamento entre Charles e Anne pode ter sido alimentado pela notável diferença no tratamento dado ao príncipe Andrew em comparação com seus irmãos mais velhos. Muitos acreditam que Andrew recebeu um tratamento especial, uma perspectiva refletida por especialistas na família real britânica. Essa ideia de favoritismo até se tornou um tema cultural, destacado na popular série da Netflix The Crown, cuja 4ª temporada explora o vínculo especial da rainha Elizabeth II com seu terceiro filho, Andrew. Especula-se amplamente que a preferência da rainha por Andrew se deve, em parte, ao momento de seu nascimento. O príncipe Charles e a princesa Anne nasceram em 1948 e 1950, quando sua mãe ainda era a princesa Elizabeth. Mas seu mundo mudou drasticamente quando se tornou rainha em 1952, assumindo as imensas responsabilidades de um monarca enquanto criava crianças pequenas. Isso significou que Charles e Anne provavelmente receberam menos tempo e atenção pessoal durante seus primeiros anos. Quando Andrew nasceu em 1960, Elizabeth já havia se adaptado ao seu papel de rainha.
e os desafios iniciais de equilibrar a maternidade com suas responsabilidades reais haviam diminuído. Como resultado, ela teve mais tempo para se concentrar em seus filhos mais novos, Andrew e Edward, adotando uma abordagem mais direta em suas vidas. Essa diferença na disponibilidade da rainha é frequentemente considerada um fator-chave na variação de seu estilo de criação entre os filhos. Muitas histórias pessoais e exemplos sugerem que Andrew recebeu atenção especial de sua mãe. Relatos indicam que a rainha estava mais envolvida no dia a dia de Andrew, comparecendo a seus eventos escolares e passando mais tempo de lazer juntos do que com seus filhos mais velhos. Essa maior participação pode ter alimentado a percepção de que Andrew era seu favorito, aumentando a tensão com seus irmãos mais velhos. Charles e Anne, por outro lado, tiveram uma criação diferente. Com a agenda lotada de sua mãe, foram principalmente cuidados por babás e governantas, resultando em menos atenção direta da rainha. Além disso, Andrew e a rainha compartilhavam interesses similares, especialmente em atividades ao ar livre relacionadas a cavalos, o que fortaleceu seu vínculo. A personalidade amigável e extrovertida de Andrew também lhe rendeu o favor de muitos, incluindo a rainha, que, segundo relatos, gostava de sua companhia. A criação de Andrew foi acompanhada por uma grande quantidade de recursos e privilégios, desde uma educação de alto nível até forte apoio em sua carreira militar, tornando seu estilo de vida mais luxuoso e financeiramente seguro. Isso levou a críticas de favoritismo, com alguns questionando o nível de apoio que recebeu da instituição real. O tema da sucessão foi outro ponto de atrito, especialmente para a princesa Anne, que aparentemente se sente relegada. Embora a série The Crown lance alguma luz sobre as regras de sucessão real, a história é mais complexa. Apesar de ser mais nova que Andrew, ocupa um lugar mais alto na linha de sucessão ao trono, atrás do príncipe Charles e seus filhos. Essa ordem reflete as diretrizes históricas baseadas no gênero, em vez da antiguidade, enraizadas no antigo princípio de preferência masculina. O Nato de Sucessão, a Coroa de 2013, revisou essas diretrizes, tornando o gênero irrelevante para os nascidos após 28 de outubro de 2011. No entanto, essa mudança não foi aplicada retroativamente, o que significa que ainda tem prioridade sobre Anne devido à regra tradicional que favorecia os herdeiros homens. Essa ordem ilustra o contexto histórico mais amplo do viés de gênero dentro da sucessão real. Na história da herança real, as práticas tradicionais favoreceram amplamente os herdeiros masculinos em detrimento das mulheres, independentemente da ordem de nascimento. Por essa razão, a princesa Anne, apesar de ser mais velha e de contribuir imensamente para a família real, foi classificada abaixo de seus irmãos mais novos na linha de sucessão. Esse desequilíbrio se tornou ainda mais frustrante depois que o príncipe Andrew foi destituído de seus deveres reais devido a controvérsias, deixando Anne conhecida por sua dedicação inabalável, refletindo sobre sua posição diminuída. O compromisso de Anne sempre a destacou como um símbolo de dever dentro da família real. Embora geralmente prática e pé no chão, é natural que ela sinta alguma frustração. Anne dedicou anos ao cumprimento de suas responsabilidades, mas as tradições ultrapassadas ainda colocam seus feitos abaixo dos de seus irmãos homens, simplesmente por causa de seu gênero. A história da sucessão real evidencia o peso persistente da tradição, mas também revela a evolução gradual da monarquia. O ato de sucessão à coroa de 2013 representou um avanço significativo em direção à igualdade de gênero, embora tenha chegado tarde demais para impactar a posição de Anne. O ato reflete os valores sociais em mudança, enquanto destaca as injustiças enfrentadas por pessoas como a princesa Anne. Para a história da sucessão real, é mais do que um fato histórico. É uma jornada pessoal entrelaçada à sua vida de trabalho e ao legado que ela deixará. Essas decisões do passado ainda ressoam no Palácio de Buckingham, afetando a família ao longo das gerações. Surge a pergunta: como a princesa Anne respondeu ao desafio de sua posição na sucessão real? Muitos no Reino Unido acreditam que Anne provou ser uma sucessora digna, conquistando apoio público em meio aos recentes debates sobre sua posição na linha de sucessão. De acordo com um relatório muitos leitores enfatizaram que é hora de corrigir as injustiças históricas, destacando os atributos de Anne e seu compromisso com seus deveres, desafiando os preconceitos de gênero ultrapassados. A princesa há muito é considerada uma das integrantes mais trabalhadoras da realeza. Sua dedicação a inúmeras organizações de caridade e sua participação incansável em deveres reais a destacaram, conquistando respeito generalizado.
Muitos sugerem que a monarquia deveria se modernizar, revisitando as regras de sucessão para valorizar mérito e antiguidade acima do gênero, uma visão alinhada aos clamores sociais mais amplos por igualdade de gênero. Contudo, essa lei só se aplica aos nascidos após 2011, deixando a posição de Anne inalterada. Mesmo aos seus 70 anos, a revista Vanity Fair relata que a princesa Anne continua ativa em seus deveres reais. Sua dedicação é especialmente notável em contraste com o príncipe Andrew, cuja conexão com o escândalo de Jeffrey Epstein o levou a se afastar das funções oficiais e a perder status. Após esses eventos, a princesa Anne parece ter assumido muitas das responsabilidades não oficiais que antes cabiam a Andrew, consolidando ainda mais seu papel como uma figura confiável e constante na realeza. É importante observar que, embora as coisas pareçam estar mudando, não houve uma alteração oficial na ordem de sucessão. As regras atuais ainda estão em vigor, o que significa que a princesa Anne continua atrás dos filhos do príncipe Andrew na linha ao trono. No entanto, Anne é um exemplo brilhante do que significa ser dedicada aos deveres reais. Ela é amplamente elogiada por sua forte ética de trabalho, marcando presença em diversos eventos oficiais a cada ano. Sua participação em projetos de caridade e funções públicas ressalta seu compromisso, ganhando respeito tanto no Reino Unido quanto internacionalmente. Muitos diriam que seu serviço inabalável a tornou uma figura-chave na monarquia atual. Após os problemas recentes de seu irmão, a princesa Anne ganhou ainda mais destaque. Seu esforço constante e dedicação ao seu papel demonstram sua essência. Participando ativamente de eventos públicos e iniciativas de caridade, ela realmente incorpora o espírito de serviço que a monarquia representa na sociedade moderna. O debate sobre o lugar da princesa Anne na linha de sucessão vai além de sua possível ascensão ao trono. Reflete como os valores e crenças na Grã-Bretanha estão mudando, especialmente com um foco crescente na igualdade de gênero e no reconhecimento do mérito. Figuras como a princesa Anne representam as aspirações da sociedade e, por meio de suas ações e conquistas, ela demonstra que a verdadeira liderança não se trata de títulos ou posições, mas de compromisso com objetivos altruístas. Agora, voltando ao drama que envolve o príncipe Andrew, ele tem estado sob intenso escrutínio público devido a vários assuntos controversos, especialmente suas supostas ligações com Epstein, um criminoso condenado com um histórico sombrio. Todo o escândalo começou em 2019, quando Virginia Giuffre, uma das acusadoras de Epstein, afirmou ter sido forçada a situações comprometedoras com o príncipe Andrew quando era menor de idade. Se essas alegações forem verdadeiras, implicariam em uma conduta grave por parte de Andrew. Andrew desencadeou grande controvérsia após sua amplamente criticada entrevista à BBC em novembro de 2019. Ele tentou abordar as graves acusações contra si com a esperança de limpar seu nome. No entanto, em vez disso, enfrentou ainda mais críticas. As pessoas não se convenceram de suas respostas, que pareciam carecer de transparência e credibilidade. Embora insistisse que não havia feito nada de errado, Andrew reconheceu ter tomado decisões questionáveis quanto à sua amizade com Epstein. Após a entrevista, a atenção da mídia sobre Andrew se intensificou, com um escrutínio constante do público e da imprensa. No início de 2020, ele decidiu se retirar de seus deveres reais, em parte por sugestão do Palácio de Buckingham, que acreditava ser uma boa ideia para proteger a reputação da família real, gravemente abalada pelo escândalo. No entanto, o afastamento não pôs fim à controvérsia. Houve desdobramentos legais e financeiros, levando a rainha a cortar seus vínculos formais relacionados aos papéis militares e patrocínios. A situação se complicou ainda mais quando Andrew enfrentou batalhas judiciais. Em janeiro de 2022, um juiz dos Estados Unidos decidiu que o processo civil, movido por Virginia Giuffre contra ele, poderia prosseguir, agravando seus problemas. Em fevereiro do mesmo ano, ele teria chegado a um acordo com Giuffre, aceitando pagar uma quantia considerável sem admitir culpa legal. Apesar de resolver o caso civil, o acordo não ajudou a reparar sua reputação já manchada. Para muitos, o acordo foi visto como uma admissão implícita de culpa, contradizendo suas negativas anteriores. O escândalo teve um impacto significativo nas finanças e na posição social de Andrew. Seu lugar de destaque na família real foi reduzido drasticamente, resultando em um papel muito mais limitado. As graves acusações, uma entrevista televisiva mal, batalhas e um acordo que não
causaram danos duradouros à sua e à percepção pública de seu. Desde que Andrew caiu em desgraça muita especulação surgiu sobre como isso poderia influenciar o futuro da família. O escândalo relacionado a Epstein abalou profundamente a monarquia, gerando críticas e forçando a instituição a reagir rapidamente. A decisão de afastar Andrew de suas funções públicas foi uma estratégia para proteger a reputação da família real e evitar as conotações negativas associadas ao caso. Durante este período de instabilidade, o papel crescente da princesa Anne pode ser visto como uma força estabilizadora, especialmente porque seu compromisso firme contrasta fortemente com a imagem danificada de Anne. É inevitável perguntar como Anne se sente em relação à rivalidade com seu irmão. Ela está satisfeita com seu lugar na linha de sucessão? Apesar de sempre cumprir suas responsabilidades com grande diligência, Anne continua ocupando um lugar inferior na sucessão devido às regras tradicionais de herança real. As filhas de Andrew, a princesa Beatrice e a princesa Eugenie, ainda estão à frente dela na linha de sucessão. Então, o que Anne pensa sobre sua posição em tudo isso? Conhecida por ser prática e realista, ela nunca demonstrou interesse em reivindicar uma posição mais alta na sucessão. Suas ações sugerem que ela valoriza mais o serviço à monarquia do que qualquer ambição pessoal pelo trono. Essa atitude reflete seu forte senso de dever, uma marca distintiva de sua vida pública. Dado o contraste entre suas personalidades, não é surpresa que Anne e Andrew frequentemente tenham pontos de vista diferentes. Anne é conhecida por sua atitude séria e dedicação aos deveres reais, enquanto Andrew levou uma vida mais descontraída e despreocupada. A praticidade de Anne e o amor de Andrew pelo lazer muitas vezes geraram tensões na família. Um incidente significativo que destacou essas diferenças ocorreu durante um jantar familiar, quando Anne e Andrew tiveram uma discussão acalorada sobre a ex-esposa de Andrew. De acordo com David Lee, coautor de The Duchess of York Uncensored, Anne referiu-se a Sarah como uma estranha, provocando uma forte discussão. O conflito foi tão intenso que Sarah saiu da mesa chorando. Posteriormente, ele insistiu para que Anne se desculpasse por seu comentário ofensivo, e ela o fez. No entanto, este episódio expôs as diferenças subjacentes em suas perspectivas e personalidades. Apesar de suas divergências, ambos enfrentaram dificuldades, o que lhes dá pontos em comum para a empatia, embora não suficientes para fechar completamente a lacuna entre eles. Durante os caóticos anos 1990, ambos os irmãos enfrentaram desafios significativos em suas vidas pessoais, em um período que a rainha Elizabeth II chamou de Annus Horribilis. Em 1992, Andrew e Sarah anunciaram publicamente sua separação após se casarem em 1986. A imprensa concentrou-se no casal devido ao comportamento controverso de Sarah e rumores de infidelidade. O processo de separação culminou em 1992, com o divórcio finalizado em 1996. Este drama complicou ainda mais a posição de Andrew, tanto pessoal quanto publicamente. Enquanto isso, Anne também passou por uma grande mudança em 1992, quando terminou seu casamento de quase 20 anos com Mark Phillips. Casados desde 1973, enfrentaram desafios, incluindo longas separações devido ao trabalho e rumores de infidelidade. O fim de seu casamento atraiu a atenção da mídia devido ao alto perfil de ambos e a conexão com a família real. Após este período difícil, encontrou estabilidade e felicidade ao se casar com Sir Timothy Lawrence no mesmo ano. Timothy, que havia sido ajudante de ordens da rainha, tornou-se um pilar de apoio para Anne, enquanto ela navegava pelas complexidades da vida real. Embora ambos tenham enfrentado desafios matrimoniais, também compartilham a experiência de serem pais de 2 filhos cada. Os filhos de Peter Phillips, nascido em 1977, e Zara Tyndall, nascida em 1981, escolheram levar vidas mais privadas, seguindo carreiras fora dos deveres reais tradicionais. Zara, em particular, ganhou reconhecimento por seu talento em esportes equestres, uma habilidade que ela compartilha com orgulho com sua mãe. Por outro lado, Andrew tem 2 filhas, a princesa Beatrice, nascida em 1988, e a princesa Eugenie, nascida em 1990. Ao contrário dos filhos de Anne, Beatrice e Eugenie possuem títulos reais e têm estado frequentemente no foco público, tanto por seus papéis na realeza, quanto por suas diversas atividades. Ambas são conhecidas por seu trabalho de caridade, mas também enfrentaram grande escrutínio, especialmente devido às controvérsias em torno de seu pai, que impactaram significativamente a percepção pública da família real. Apesar de suas diferentes experiências, é provável que Anne e Andrew
tenham compartilhado conselhos sobre a criação de seus filhos, criando um vínculo em torno de suas responsabilidades como irmãos e pais. O enfoque de Anne em criar Peter e Zara, equilibrando sua herança real com uma vida normal, pode ter fornecido insights valiosos para Andrew enquanto enfrentava desafios semelhantes com Beatrice e Eugenie. Por outro lado, o entendimento de Andrew sobre o impacto da mídia em suas filhas pode ter sido útil para Anne ao gerenciar a imagem pública e a privacidade de seus próprios filhos. No entanto, Anne permaneceu firme em seu compromisso com a honestidade e a discrição. Ela foi uma das primeiras a apoiar as medidas disciplinares impostas a Andrew após o renovado escrutínio de suas conexões passadas com Epstein, que resultaram em consequências legais e graves danos à sua reputação. A princesa Anne e seus irmãos enfrentaram os desafios decorrentes dos problemas legais de Andrew. As acusações relacionadas a Epstein tiveram repercussões significativas para a família real, exigindo um esforço unificado para proteger a reputação da monarquia. Segundo o Daily Mail, Anne, o príncipe Charles e o príncipe Edward participaram de uma série de discussões para determinar o curso de ação mais adequado em relação a essas reuniões, que incluíram a participação do próprio Andrew, foram fundamentais para estabelecer uma postura coerente dentro da família real. O acordo entre os irmãos sobre a necessidade de tomar medidas decisivas aliviou parte da carga sobre a rainha Elizabeth II, que enfrentava uma crise profundamente pessoal e altamente divulgada envolvendo seu filho. As dinâmicas dentro da família real desempenharam um papel crucial durante essas conversas. A relação tensa entre o príncipe Charles e o príncipe Andrew tornou a participação de Anne e Edward essencial para garantir que as decisões fossem percebidas como justas e imparciais. Ao analisar esse esforço conjunto, diferentes perspectivas podem ser consideradas. Uma interpretação sugere que simboliza uma decisão coletiva de retirar de seus títulos reais e militares, excluindo-o efetivamente da vida pública e familiar. Essa ação reflete uma tentativa da família de mitigar os danos causados pelas ações de Andrew, enquanto reforça seu compromisso com a integridade da monarquia. No entanto, essas reuniões também podem ser vistas como um enfoque compassivo e pragmático diante de um problema complexo. Durante essas discussões, os irmãos, junto com Andrew, buscaram soluções para aliviar a carga de sua mãe e enfrentar os desafios legais e de relações públicas que a família enfrentava. Essa perspectiva enfatiza a unidade familiar e a responsabilidade coletiva na gestão das consequências, em vez de simplesmente abandonar Andrew. Em última análise, o papel da rainha foi fundamental como líder da família real e da monarquia. Sua aprovação e determinação foram cruciais nessa situação. No entanto, o consenso entre seus filhos lhe deu o apoio e a orientação necessários para navegar por essas circunstâncias sem precedentes. A autoridade da rainha garantiu que as decisões finais, como retirar os títulos e responsabilidades de Andrew, fossem executadas de forma a preservar a dignidade e a continuidade da monarquia. O caso de Andrew teve implicações de longo alcance. Seus esforços fracassados para rejeitar o caso judicial aumentaram o escrutínio e a pressão sobre a família real. As discussões entre os irmãos simbolizaram um esforço conjunto para lidar com essa crise familiar, buscando manter a harmonia enquanto gerenciavam as preocupações legais e de reputação. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo e se inscrever para explorar mais conteúdos fascinantes sobre a realeza.